E aí de boa pessoal, hoje estou aqui para trazer a parte 4 da teoria de eu no mundo de DXD. Espero que vocês gostem. Eu estava no meu escritório cuidando de alguns assuntos sobre a organização, então alguém bate na porta, então eu falo pode entrar. Então a Ins entra e se ajoelha e fala, vim trazer algumas informações para o senhor. Então eu falo, certo, pode falar. Então ele fala, como o senhor já sabe, após o acordo entre as três facções, vários anjos caídos, anjos e demônios começaram a viver no mundo dos humanos. E com isso começou a surgir vários desertores de ambas as raças. E eles começaram a atacar os humanos. Então as igrejas começaram a criar exorcistas para matar as outras raças, seja ela do bem ou do mal. E por conta disso pode surgir uma guerra entre os humanos e as outras raças. Então eu falo, entendo. Obrigado por trazer essa informação, ótimo trabalho. Então ele fala, não foi nada demais, meu soberano. Então eu falo, e em que nível de poder os exorcistas estão? Eles já podem ser alguma ameaça contra a organização. Então a Ins fala, ouvi dizer que tem uma exorcista que tem habilidades impressionantes e empunha uma espada sagrada que mata instantaneamente caso o alvo for cortado. Então eu falo, interessante, aonde uma humana conseguiu tal espada e qual é o nome e aparência dessa exorcista. Então a Ins fala, se essas informações estiverem certas, a igreja chama ela de Rainha do Gelo e ela tem cabelos e olhos azuis. Só consegui coletar essas informações, meu soberano, espero ter ajudado. Então eu falo, você me ajudou muito com essas informações, muito obrigado. Então ele assina com a cabeça e sai da sala. Então eu falo em meus pensamentos, você é uma mulher muito interessante por conseguir esconder seus informações da organização, além de ser uma pessoa muito forte. Se eu conseguir ter você do meu lado, com certeza será de grande benefício para mim e para a organização. Após esses pensamentos, eu saio do meu escritório e vou dormir. Então em outro lugar, em uma igreja, um padre fala, estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Então a Rainha do Gelo fala, seja direto, não estou aqui para perder meu tempo conversando com você. Então o padre fala, os boatos estavam certos, não é à toa que você é chamada de Rainha do Gelo. Então ele dá uma risada. Então ela, em um piscar de olhos, ela coloca seu espada e fala, se você fazer mais uma piada como essa, eu irei cortar cada parte do seu corpo e te mandarei para o inferno. Então ele fala gaguejando de medo, me desculpe por tal insolência, me perdoe. Então ela dá um chute em sua barriga que fez ele cuspir sangue. Então ela fala, fale sobre a missão. Então ele fala, aparentemente existe uma organização secreta que está por trás desses seres sobrenaturais e essa organização é bastante temida entre eles. Descobrimos poucas informações dessa organização e uma delas é que seus líderes são seres muito fortes e o nome da organização se chama Helsingin. Só descobrimos isso por enquanto. Sua missão é descobrir seu objetivo e eliminar cada membro dessa organização para que a igreja seja uma organização a qual eles devem temer. Então ela fala, eu aceito essa missão, prepare uma equipe de exorcistas para essa missão, começarei a missão amanhã. Então ela fala em seus pensamentos, talvez eu finalmente encontrei adversários que posso lutar com toda a minha força e poder. Após esses pensamentos, ela se vira e vai embora. Então o padre fala em seus pensamentos, você com certeza vai pagar por me humilhar, Rainha do Gelo. Você já caiu na primeira parte do meu plano aceitando uma missão impossível de ser completada, agora só falta você lutar contra eles e morrer, então vou finalmente me livrar de você. Após isso eu estava na minha casa, na sala de reuniões onde estavam todos os meus subordinados. Então eu falo, hoje vou passar uma missão de busca. Quero que vocês encontrem uma exorcista que vem chamando a minha atenção esses dias por causa do seu poder
Very Potential. Ela tem cabelos e olhos azuis. O objetivo de vocês é localizá-la e me avisar imediatamente. Não quero que vocês lutem contra ela, eu irei pessoalmente enfrentá-la. Entenderam a missão? Então eles falam: sim, nosso soberano, iremos cumprir a missão que nos foi dada. Após eles falarem isso, eles saíram da sala em um borrão de velocidade. Após algum tempo, Sung me contata e fala: meu soberano, encontramos o alvo. Ela está em uma igreja que fica em uma floresta. E ela tem um total de 100 exorcistas sob o comando dela. Então eu falo: entendo, quero que vocês matem os exorcistas e deixe apenas a sua líder viva sem nenhum ferimento. Eu quero lutar contra ela enquanto ela está com 100% da sua força para ser uma batalha justa. Então ele fala: entendido, faremos como o Senhor desejar. Após isso ele fala aos outros subordinados as minhas ordens. Então eles começam a atacar os exorcistas, matando todos sem ao menos dar a chance deles revidarem. Então a rainha de gelo chega ao campo de batalha. Então ela fala: você é o líder da organização Hellsingin, começando a liberar sua aura e sacando sua espada, olhando para o Sung, já que ele era o mais forte entre os meus subordinados. Então Sung fala: você é realmente forte e habilidosa como os rumores dizem, já que demorou para eu e os meus companheiros encontrarmos a sua localização, por causa da sua barreira de ocultação de presença, e a sua aura junto com a sua postura com a espada, não deixando nenhuma brecha, mostra que você é realmente habilidosa no que você faz. Agora eu entendo, mestre, por se interessar em você. Então ela fala: então você não é o líder da organização Hellsingin. Então quem é? Então Sung fala: você logo conhecerá. Após ele terminar de dizer isso, surgiu uma presença esmagadora que fez a rainha de gelo sentir que poderia morrer a qualquer momento. Então eu chego e vejo a exorcista em minha frente. Então eu falo: prazer em te conhecer, rainha do gelo. Eu sou o líder da organização Hellsingin, o monarca. Após ela ouvir isso, ela vem pra cima de mim rapidamente, desferindo vários golpes de espada que eu facilmente desvio. Então ela usa uma magia de gelo que faz várias espadas de gelo irem para cima de mim. Então eu uso uma magia de fogo que superou a magia dela. Então a enorme chama vai pra cima dela, que com dificuldade ela consegue desviar por pouco. Então ela pensa: eu não posso competir com ele em questão de magia, já que ele tem uma mana que é muito superior à minha, então só tenho uma contra ele no combate corpo a corpo, e no momento certo usar o meu triunfo. Após esses pensamentos, ela parte pra cima de mim lançando várias lanças de gelo com distração que eu desvio facilmente. Então no momento em que eu desviei, ela concentra uma enorme quantidade de mana na sua espada e começa a desferir vários golpes de espada. Então falo: já que seu forte é lutar com a espada, irei lutar fazer o mesmo. Então eu saco as minhas duas katanas e vou pra cima dela. Então temos uma longa trocação de golpes de espada que estava equilibrada, mas ela começou a ficar sem fôlego. Então eu começo a ter vantagem pra cima dela. Então eu faço vários cortes pelo corpo dela e dou um chute em seu estômago, a mandando para longe, fazendo ela colidir em várias árvores. Após isso eu me aproximo e vejo que ela estava bem machucada. Então ela se levanta com dificuldade e prepara um ataque usando toda a sua mana. Então ela parte pra cima de mim e quando ela estava perto o suficiente, ela usa uma magia que para o tempo, assim deixando imóveis. Então eu uso minha magia anulação de magia absoluta, fazendo o tempo voltar ao normal. Então ela fala em pensamentos: como ele conseguiu superar a minha magia mais forte? Após ela falar isso, ela desferiu um golpe de espada que eu desvio e desfiro um golpe atrás da cabeça dela, assim a desmaiando. Então antes que ela caísse eu seguro ela. Após isso os meus subordinados falam: foi uma grande luta, nosso soberano. Então eu concordo assinando com a cabeça. Então eu falo: vou levar ela até a nossa casa para curar seus ferimentos. Interroga-la: vocês podem limpar essa bagunça para evitar suspeitas que teve uma batalha aqui. Então eles concordam. Eu vou para minha casa, chamado lá, eu a coloco em um quarto e uso magia de cura, curando totalmente após algum tempo.
ela acorda e vê que estava em um quarto. Então ela se pergunta em seus pensamentos: aonde eu estou? Após esses pensamentos, ela olha para o lado e vê que eu estava sentado em uma cadeira. Então ela pergunta o que aconteceu. Então eu falo: após eu ter ganhado o nosso duelo, eu a trouxe para minha casa para curar os seus ferimentos. Então ela fala: e por que você faria isso sendo que sou sua inimiga? Então eu falo: eu me interessei por você e por seu potencial, mas antes de conversarmos sobre esse assunto, qual é o seu nome? Então ela fala: meu nome é Esdef. Então eu pergunto: você não tem um sobrenome? Então ela fala: desde o dia em que eu nasci, eu sempre vivi na igreja. Já que os meus pais morreram no dia em que eu nasci, então os padres me nomearam apenas de Esdef. Então eu falo: você sabia que você está sendo manipulada pela igreja? Você foi um experimento feito por eles para criar pessoas para serem as armas da igreja para lutar contra os seres sobrenaturais. Só que você incrivelmente teve um resultado em que o seu limitador foi quebrado, assim podendo evoluir infinitamente. Então a igreja, temendo seu poder, eles te ofereceram uma missão impossível de ser completada, sabendo que você não iria recusar porque você estava procurando oponentes fortes para testar o seu poder total e assim te descartar, já que eles não podem te controlar completamente. Então ela fala: isso só pode ser mentira, eles não fariam isso. Então eu dou a ela uma papeladas e gravações onde falava as informações da missão de matar ela. Então ela começa a chorar. Então ela fala: como eu fui tão ingênua de ter seguido as ordens da igreja sem saber que estava sendo manipulada. Como eu não percebi? Então eu abraço ela e falo: você não teve culpa de nada, você apenas confiou nas pessoas na qual falaram que salvou sua vida e você não fez nada de errado, mas sim eles por ter te usado e te descartado quando eles não precisavam mais de você. Por isso não coloque esse peso sobre você. Após ela escutar isso, ela fala, ainda me abraçando: obrigada por me dizer essas palavras gentis e oferecer seu abraço para eu desabafar e me consolar. Estou feliz de conhecer uma pessoa gentil como você. Após ela dizer isso, ela se separa do abraço e fica de joelhos e fala: por favor, meu Salvador, me aceite como sua discípula e membro da sua organização. Então eu falo: eu te aceito. A partir de agora você é minha subordinada, e eu prometo que sempre estarei ao seu lado te protegendo e te apoiando. Após ela escutar isso, ela fala: prometo te seguir pro resto da minha vida. Após isso se passou algum tempo, e nesse tempo eu a treinei todos os dias, fazendo com que ela ficasse muito mais forte e fiz dela a capitã do esquadrão de mulheres da organização Hellsing, e com isso nós ficamos mais próximos. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like e se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais teorias para vocês, e comentem aí o que vocês acharam da teoria. Então falou e até a próxima. Fui.